somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Bondoso Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, te exaltamos, te damos graças, te adoramos, Senhor, porque Tu és o nosso Rei, Tu és a majestade suprema, o único digno de adoração. Te exaltamos pelos Teus feitos, a Tua criação. Te damos graças pela salvação. Te glorificamos pelo propósito que o Senhor tem na vida dos Seus filhos. Pedimos então que o Senhor perdoe as nossas falhas e fraquezas e manifeste em nós o Teu poder, o Teu Espírito, vivificando-nos, posicionando-nos, enchendo com a Sua inspiração, com o Seu amor, fazendo-nos luz conforme o Senhor disse em Sua palavra, que os Teus filhos é a luz do mundo, mas não pode haver a luz dos filhos se o Senhor não estiver neles, Pai. Porque o Senhor é a luz. Ilumina cada coração, cada vida. Abençoe os enfermos. Dê alegria aos tristes, Pai. Solução de problemas para quem está precisando neste momento. O alívio da dor. A cura sobre a enfermidade. Porque o Senhor é tudo isso, Senhor, que se resume em vida e amor. E o Senhor nos criaste por obras do seu amor. Então vivifica-nos com teu amor. Fala com teu povo. Que o ecoar da sua voz possa alcançar os corações. O teu profeta ensinou que o Senhor que encontra o homem, Pai. E aqui estamos nós como provas, testemunhas de que isso é verdade. O Senhor nos encontrou, o Senhor nos chamou, e estamos aqui para responder este chamado, Pai. Crendo que há milhares de outros que o Senhor o chama. E a sua palavra o diz, que é o Senhor que acrescenta os que hão de ser salvos. Que se o Senhor não chamar, ninguém pode vir ao Senhor. Neste momento de adoração, Pai, dá-nos graça, sabedoria para falar um pouquinho a sua palavra, que o Senhor mesmo possa falar e inspirar em nossos corações.
É o que nós te pedimos, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Desejo ler com os irmãos de Salmos 29, versículo 3, nos diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. O Senhor da glória troveja, né? Trovejar, ecoar, emitir o som. Então, esse trovejar é a voz de Deus. Para os homens, pareceu um trovão, mas para quem estava destinado a ouvir, era a voz de Deus. Então, Deus falou, trovejou, emitiu o seu som através de seus servos, os profetas. E ensinou o profeta de Deus que Deus escolheu o homem para pregar o evangelho. Ele poderia ter escolhido o sol, a lua, as estrelas, qualquer coisa, mas ele escolheu o homem. E isso é maravilhoso, né? Falar da grandeza de Deus, ensinar, é uma missão dura, é uma responsabilidade, e cada ensinador, seja ele profeta, evangelista, pastor, doutor, ele é responsável pelo que fala, né? Pelo que ensina. E mesmo como, não no ministério, fora do ministério, como corpo de Cristo, fazendo parte do ministério do corpo, sendo o corpo, cada um de nós também temos a responsabilidade de filhos de Deus no que nós dizemos para as pessoas. Como filhos, como testemunha da nossa fé em nosso Deus, em falar aquilo que é correto da parte de Deus. Não podemos ter uma mistura, mesclar o pensamento para granjear riquezas, defender aquilo que é de interesse do nosso cotidiano e que não tem nada a ver com o reino celestial. E ainda que tudo que nos envolve, ainda que temos as coisas naturais pelas quais vivemos, né, pois somos naturais, somos homens, e estas coisas foram criadas para nós, precisamos saber, com a graça de Deus, o que é da vontade perfeita de Deus, e assim prosseguir. Então, ouvir a voz de Deus, ouvir o trovoar, ouvir Deus trovejando. Então, o Senhor, a voz do Senhor ouve-se sobre muitas águas. Quando nós olhamos em Apocalipse, em Gênesis, né? Nós temos ali que nos diz que o Espírito de Deus pousava sobre as águas. Então, esclarece o próprio Deus para nós o que é águas em Apocalipse, né? 17, onde ele diz que águas são povos, nações
e línguas. Então, a voz de Deus, ela está destinada, ela tem um endereço a um povo. E esse povo, ele é governado por Deus, dirigidos pela voz de Deus. Então, nós encontramos Moisés, quando o povo de Israel clamou e disse: fala tu com o Senhor, vem e fale conosco. Aquilo agradou a Deus. Então Moisés passou a ser o porta-voz, o profeta, falando com o povo de Deus, o povo de Israel. Então a voz de Deus ouve-se às muitas águas. O Senhor está sobre muitas águas. Então, não é apenas sobre um homem aqui no Brasil, sobre um homem na África, não. Muitas águas. Então, eu entendo e creio que estas águas são os filhos de Deus. A igreja mística do Senhor, que não é uma só pessoa, é um corpo. Um corpo tem muitos membros. E cada membro, que é uma célula deste corpo, cheio do Espírito Santo, então é Deus sobre muitas águas. Então Jó disse assim: depois disso ruge uma voz, ele troveja com a voz majestosa, e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Ruge uma voz, ele bradou como leão. Leão tipifica rei. Então, com a sua voz majestosa, com a sua voz de rei, ainda que ele estava proclamando-se como um cordeiro, como o amor divino projetado humanamente, mas trazendo a palavra do seu reino, instaurando, formando a sua igreja. Estes são os seus súditos. Então, os primeiros cristãos, os primeiros apóstolos, chamados pelo Senhor, pelo próprio Senhor, ensinados por Ele. Então, nós vemos ali o ajuntar das águas dos filhos de Deus. E então, em Pentecostes, o Espírito de Deus sobre estas águas. E assim o Senhor se estende por todas as gerações. Então, olhar Deus trovoando, Deus falando. Desejamos que as pessoas possam entender o plano redentivo de Deus, a manifestação desse Deus. Conforme nós temos Apocalipse capítulo 10, nos versículos 3 e 4, que nos diz: e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não os escrevas.
Então já temos falado e desejamos que as pessoas possam entender, no conhecimento prévio de nosso Senhor Jesus, como o Cordeiro de Deus, apresentado por João, o Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dentro desta fala, quando nós olhamos para Apocalipse, o outro João, o apóstolo amado, o apóstolo do amor, que recostara sua cabeça aos peitos do Senhor Jesus, recebendo as visões, e dentro das visões foi apresentado para ele o Cordeiro. Me perdoe, foi apresentado o rei, né? Foi apresentado o leão da tribo de Judá, dizendo que ele havia vencido e se tornado digno de abrir o livro, desatar os seus selos, abrir, desatar, mostrar o que tem dentro desses selos. Então, conhecer o Cordeiro, o leão da tribo de Judá. Quem é ele? Ele é o príncipe da paz, ele é o Deus forte, é o Pai da eternidade. Agora, isso são títulos que o próprio Deus disse que seria aquela criança que nasceu. E Deus não é homem para que minta, e Deus não é homem para apresentar dois pontos de vistas contraditórios. Não. Então, se Deus disse que aquele menino seria Deus, ele tem que ser o próprio Deus. Porque o Senhor mesmo, esse que diz que aquela criança seria Deus forte, é o mesmo que disse: não há outro Deus além de mim. Então, se tomamos dentro dessas escrituras e olhamos, se há uma segunda pessoa suposta assim pela imaginação humana, se há uma segunda pessoa e ele se torna o Deus Filho, já estamos tendo dois deuses. Então, este trovoar do Evangelho não está correto, não está certo. É um barulho falso, é um trovão sem relâmpago, porque dos trovões aparece o relâmpago. O trovão é a voz, relâmpago é a luz. E então, ao ver trovão, ver a luz, entender aquele trovão. Então disse o profeta de Deus que o diabo tem muito trovão, mas ele não tem luz. Ele só tem trovão. Então, dentro da propagação do Evangelho, quando se ouve uma leitura bíblica, precisamos ter a sensatez de saber que a Escritura é a voz de Deus. Não importa quem a pronuncia, qual a pessoa esteja lendo, quão ímpio ele seja, mas ele lê um versículo da Bíblia
trovão. O cuidado precisa ter ao tentar esclarecer o que diz aquela voz, aquele trovão. Não tendo luz, vai querer emitir a voz daquele trovão, ou seja, trazer uma interpretação. E não a interpretando com a própria escritura, é um falso trovão, fora da realidade de Deus. Então, escutando trovejar, o rugir da voz majestosa de nosso Deus, então, como o rei, diante de Pilatos, Pilatos perguntou: tu és rei? E o Senhor pergunta para ele, ou diz: tu o dizes que eu sou. E depois ele afirma: para isto eu vim a este mundo. Agora, compreender esta colocação, este reino, quando os homens estavam focados em algo natural, que seria este algo natural, esperando esta manifestação de Deus como um rei, um homem. Então ali estava Deus em carne humana, um homem, mas quem o esperava? Quem estava esperando por ele? Não eram as nações, era uma nação. Uma nação tinha promessa, e essa nação era Israel. Então, se transferimos para o espiritual, Paulo escreveu que nós somos o Israel de Deus. O que é ser Israel de Deus? Nós somos príncipes com o Senhor. A noiva, rainha eleita dele, tirada dele, formada do seu lado. Então, reinando com ele sobre o mundo, sobre o pecado e sobre Satanás. Esta é a noiva, o Israel de Deus. Então, olhando para o Israel natural, se somos a noiva, somos Israel de Deus, não somos da nação israelita, nós somos do Senhor. É só uma expressão, porque Israel sempre foi a nação eleita por Deus. E dentro desta nação, Deus enviou os seus servos, os profetas, e para eles, Deus manifestou-se como o leão da tribo de Judá, o rei. Mas em sua manifestação, ele se apresentou em humildade como um cordeiro. Mas como rei, ele estava rugindo. A sua voz majestosa estava sendo anunciada, o amor divino estava sendo ensinado através dele. E então, para quem ele manifestou, quando olhamos para Israel em sua jornada, desde que o Senhor o chamou para fora do Egito, se você acompanha os passos, a caminhada de Israel, e você começa a comparar a sua vida espiritual e natural dentro do que eles viveram para com Deus e passaram com o Senhor, em suas vitórias, seus fracassos, seus altos e baixos, você verá que isto está dentro de cada indivíduo, de cada pessoa.
espiritual. Você tem os mesmos processos. Se você olhar para a vida de Abraão, você vai entender o chamado. Deus o chamando para sair da sua parentela e ir para onde Deus ia mostrar. Você vai entender, então, Deus chamando você, uma pessoa do meio de uma família. Isso não quer dizer que Deus não chamará mais alguém da família, mas Deus tem você, irmão, irmã. Deus te chama para fora. E muitas vezes não é só a família natural onde nascemos. Claro, ali é o princípio, eu fui chamado do meio da família Pimenta Souza, mas também fui chamado do meio da família, assim titulado cristão, catolicismo. E quando chamado, não entendido, então você se torna talvez um perverso, se torna um desviado, um caído. E enquanto as pessoas não alcançarem luz do verdadeiro evangelho, é assim que eles vão te tratar. Porque você não faz parte daquela religião, daquela família religiosa, os quais também professam crer no Senhor. Não duvido que eles não creiam, mas é segundo os seus pensamentos, o que aprenderam da religião, e Deus traz uma luz verdadeira. E quando cremos na luz verdadeira, então Deus acentua a sua palavra em nosso coração. Ou seja, Deus nos vivifica pelo poder da sua palavra. Então, compreender que toda a trajetória de Israel, olhar a trajetória de nossos primeiros irmãos cristãos, a nossa vida vai se deparando da mesma maneira. E assim, então, Deus vai nos aperfeiçoando. Mas precisamos ouvir a voz de Deus. Então, um trovão é a voz de Deus. João 12, 29. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que isto havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo falou do céu. O que eles ouviram? Este é meu filho. Aquela voz de Deus, eles só ouviram o trovão. Mas Jesus Cristo ouviu e entendeu aquela voz. Aquela voz da coluna de fogo que falou com Paulo, Paulo entendeu, mas outros não entenderam. Então há um grupo, um povo predestinado, eleito, chamado por Deus, que Deus repousa sobre eles. Então, voltando a pensar Jesus Cristo, leão, mas apresentando-se como cordeiro, rugindo, mostrando a sua graça, e ao terminar o seu ministério, a descida do Espírito Santo, ele tem 7 eras, onde então nos é mostrado que foram ouvidas
a voz de 7 trovões. É a voz da igreja do Senhor. 7 trovões, 7 anjos, 7 olhos, 7 trombetas, a qual já foi mostrada pelo Senhor em Zacarias, aqueles 7 anjos, 7 espíritos que estava sobre a pedra, ou como 7 olhos nas pedras, que são os 7 espíritos do Senhor. Olhos, visão, a visão espiritual de Deus através de seus mensageiros. Talvez o mundo ainda não entendeu isso, até mesmo aqueles que creem que foi revelado na voz do 7º anjo, ainda não compreendem que estas vozes, estes trovões, são as 7 vozes, os 7 olhos do Senhor. O Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, mas ele disse também que os olhos é a luz do corpo. Então, se ele é a luz verdadeira, e o nosso olho enxerga, transmite toda a luz para o nosso corpo, então, olhando para dentro das Escrituras, onde o Senhor Jesus disse que os anjos são ceifeiros, anjos mensageiros, a luz, os olhos, aqueles 7 olhos apresentados no Cordeiro, como 7 olhos que foi apresentado na pedra, tanto Zacarias como Apocalipse diz que aqueles olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então, a visão, a luz, Deus, estava dentro dos seus mensageiros. Então, falando do corpo, a igreja, de cada era fora do seu mensageiro, era cega. Não teve luz, porque as 7 trovões, 7 olhos, 7 Espíritos de Deus, que estavam no Cordeiro, nos mostra Apocalipse capítulo 5. Então, para quem diz que crê no Senhor Jesus, precisamos então crer que nele estava a sua noiva, e nele nós somos redimidos. Então ele apresenta a sua característica, trovejando-se através das 7 eras, e prometendo que na 7ª e última era, ele daria a conhecer estes mistérios, o mistério de Deus. O mistério de Deus que é Cristo. Em Cristo, onde está escondido todo o tesouro, toda a vida, toda a riqueza de Deus, para se mostrar a nós. Isso está no Senhor. Então o Senhor se revelando. Então, olhando estas expressões através de Paulo, olhando as expressões através do livro de Apocalipse, através de toda a palavra de Deus, ver a harmonia da palavra de Deus mostrando-se como luz, ou seja, esclarecida, clara, não tendo sombra de dúvidas. Então a palavra de Deus é luz.
ela não nos deixa na escuridão quando nós cremos. Porque é assim que diz a palavra de Deus: todo aquele que crê não será confundido. Que é uma confusão? É falta da luz, é falta de entendimento, de compreensão. Então você vê as pessoas tentando explicar e não consegue explicar. Então você só vai entender que ele tem uma confusão na mente quando aquilo não combina com a palavra de Deus. É uma confusão, é o pensamento humano. Aí podemos lembrar, né, que o Senhor Jesus disse: para trás, Satanás, pois os seus pensamentos são pensamentos de homens. Não é nada esclarecedor, é confuso, é uma Babilônia, é uma mistura de povos unidos para formar uma torre que os leva ao céu, mas eles falam em contradições. É Babilônia, quer dizer confusão de línguas. A língua fala o que o coração está cheio, porque o pensamento verdadeiro está no coração. Então aquilo que eles veem, entendem, e quando se deparam com a própria palavra de Deus, e Deus traz uma correção, ela não é aceita, não é crida, e então permanece em confusão, em trevas, rejeitando a verdadeira luz, falando do evangelho, trovejando, mas não tendo luz. Que assim então a voz de Deus, a voz majestade, possa continuar trovejando sobre as muitas águas. O Senhor continue sobre a sua igreja, falando com ela, revelando o verdadeiro plano da redenção em Cristo Jesus por meio das suas eras. Eras quer dizer tempo. Nesse tempo de 2000 anos, a Bíblia apresentou 7 vigílias, então cada vigília tendo um anjo, tendo a voz de Deus, tendo a luz, o esclarecimento, tendo Deus trovejando, Deus trabalhando com a sua igreja. Que assim o Senhor possa estabelecer o nosso coração sempre ao ouvir a sua voz. Ouvir sempre, ler, porque bem-aventurados aqueles que os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Que profecia? Apocalipse? Não. Toda a Bíblia do Senhor. Toda a palavra. Que Deus te abençoe. Querido Pai Celestial, no nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, te exaltamos pela sua voz, que é como um trovão, mas que emite também o relâmpago, a luz, nos trazendo visão espiritual, uma visão clara diante da tua graça, e assim mantidos pelo Senhor, pelo teu Espírito. Abençoe, Pai, cada filho e filha, que cada um esteja sempre cheio desta fé de Jesus Cristo, que é a fé que vence o mundo, Pai. Sela o teu povo e guia-nos pelas veredas da tua justiça.
no nome precioso de nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.